Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô gravando esse vídeo extra de WandaVision, que eu não sei se vai virar um vídeo no meu YouTube, se vai ser um IGTV, ou se eu vou dar a louca e postar nos dois, mas é um vídeo que é sem roteiro, é um vídeo que eu queria só conversar com vocês sobre algo que tem me incomodado nas últimas semanas aí, quando a gente fala a respeito de WandaVision. Logo que a série começou, um amigo veio falar comigo que ele tava muito empolgado porque a Wanda tinha o potencial de se tornar uma das melhores vilãs do universo cinematográfico da Marvel, que seria muito da hora ver ela enlouquecer e se tornar essa vilã que apareceria no filme do Doutor Estranho, né? A gente já sabe que o filme do Doutor Estranho vai ser sobre o multiverso da loucura, então realmente faria sentido a Wanda, como uma personagem extremamente poderosa, ficar louca ou perder o controle e acabar se tornando uma antagonista nesse próximo filme. Aí eu parei pra pensar, e a partir desse momento esse vídeo vai ter spoiler de todo o universo cinematográfico da Marvel e de WandaVision até agora, tá? Só pra avisar. E eu falei pra esse meu amigo, poxa, realmente seria muito legal. A Wanda é uma personagem extremamente poderosa e, sem dúvidas, ela daria uma ótima vilã. Mas você já parou pra pensar que, até esse momento, a equipe principal dos Vingadores teve duas mulheres, né? A Wanda, a Feiticeira Escarlate, e a Viúva Negra, que tá desde a equipe inicial dos Vingadores. A Viúva Negra foi morta em Vingadores Ultimato. E agora, a outra mulher principal, a de maior destaque nos Vingadores, vai ser transformada em vilã? Como que o universo cinematográfico da Marvel tá tratando as suas mulheres? Você que tá vendo esse vídeo pode até achar que eu tô exagerando, e qual o problema dela se tornar vilã e tudo mais, mas assim, eu já falei sobre a questão problemática disso em um outro vídeo que eu fiz sobre X-Men Fênix Negra, que é uma outra história que, apesar de não fazer parte do universo cinematográfico da Marvel, adapta personagens da Marvel, né? Os X-Men são da Marvel. E nesse vídeo da Fênix Negra, que eu vou deixar linkado aqui na descrição, eu falo sobre como é extremamente comum que existam personagens femininas que são extremamente poderosas e que, por instabilidade emocional, acabam perdendo o controle desses poderes. Inclusive, em algumas dessas histórias, meio que a única solução para deter essa mulher fora de controle é a morte. Um exemplo disso é em X-Men 3, outro exemplo disso é em Game of Thrones, que apesar de não serem poderes psíquicos, a personagem da Daenerys foi tratada como uma personagem que tinha poder extremo e que acabou sendo sorteada na loteria dos Targaryen pra ser louca, e a solução pra isso foi a morte dela. E cara, quando você pega a cultura pop, isso é realmente feito à exaustão. Até a própria Feiticeira Escarlate nos quadrinhos, a Wanda, ela tem isso explorado em várias histórias dela. A questão das emoções fazerem com que ela faça algo muito grandioso, que acaba afetando todo mundo, e é meio que uma coisa de, olha só, essa mulher aqui tem muitos poderes e é instável emocionalmente. O próprio universo cinematográfico da Marvel já colocou a Wanda causando a morte de várias pessoas porque perdeu o controle dos poderes dela quando ela tava num momento instável. Então eu acho que fazer de novo isso, dela perder o controle, dela acabar causando um cataclisma, um multiverso, só porque ela perdeu o controle, porque ela tava instável emocionalmente, não só eu acho que seria algo que já seria meio repetitivo dentro do próprio universo cinematográfico da Marvel, como seria algo que já é feito à exaustão com personagens femininas. E aí, se a gente for levar em conta como a Marvel tem tratado as personagens femininas de destaque, isso fica mais complicado ainda. Porque assim, o problema desses clichês não é necessariamente a execução em obras individuais. O problema deles é que eles se repetem muito a ponto de se tornarem clichês, e quando a gente fala de grupos que têm problemas de representatividade, seja minorias de orientação sexual, de etnia, de gênero e tudo mais, a gente tem um destaque ainda maior desses clichês, porque normalmente esses personagens costumam aparecer em quantidades menores, costumam ter menos destaque e muitas vezes são representados de forma estereotipada, são representados com esses clichês. Então, quando você tem um clichê desses, você não tá fazendo ele isolado num vácuo. Você tá fazendo em um contexto que você não tem tantas outras representações positivas assim, que é o que eu falei dos Vingadores, né? Os Vingadores aí, ao longo desses anos de universo cinematográfico da Marvel, tiveram pouquíssimas personagens femininas. Aqui eu tô falando da equipe dos Vingadores mesmo, né? Tipo, por exemplo, a gente tem, além das duas que eu citei, a Nebula que aparece no Ultimato, por exemplo, mas não tem tanto destaque assim. E você tem outras mulheres no universo cinematográfico da Marvel, com um destaque grande pra Capitã Marvel, que foi a primeira heroína a ter o seu próprio filme, mas assim, em geral, essas personagens não têm tanto protagonismo quanto os personagens masculinos, e elas também muitas vezes passam por esses clichês de representação. Um exemplo é a própria Gamora, que morreu da mesma forma praticamente que a Viúva Negra morreu em Ultimato. Eles pegaram essa morte
morte como sacrifício de um filme e fizeram igual no outro. E esse sacrifício das duas também entra em um clichê, que é o clichê das mulheres no congelador, que eu falei em outro vídeo sobre o Girl Power da Marvel, né? Eu vou deixar linkado na descrição também. Nesse vídeo eu falo basicamente sobre como aquela cena Girl Power de Vingadores Ultimato é uma contradição dentro do universo cinematográfico da Marvel, porque até agora eles não deram tanta atenção assim para as personagens femininas, e quando eles se apresentam, tirando algumas raras exceções, eles cometem esse tipo de clichê. Então tudo isso para dizer que não, eu não gostaria que a Wanda se tornasse uma vilã no universo cinematográfico da Marvel dessa forma. Eu acho que primeiro, ela já apareceu como vilã e se tornou do bem, então ela voltar pra situação de vilã eu já acho um pouco estranho. Segundo, que eu acho que seria meio repetitivo em relação ao que já abordaram da própria personagem. Terceiro, que eu acho super prejudicial você já ter pouquíssimas heroínas da sua equipe, aí você mata uma e aí a segunda você transforma em vilã, e aí você vai dizer, mas Mikan, uma vilã feminina pode ser ótima, tem ótimas vilãs femininas. E cara, com toda certeza, mas é muito interessante que pouquíssimas pessoas, pelo menos na minha presença, eu nunca vi ninguém falando dos personagens masculinos dos Vingadores. Nunca alguém chegou pra mim e falou, nossa, seria ótimo se transformassem o Hulk no maior vilão do universo cinematográfico da Marvel. E se você for parar pra pensar, é um personagem que tem uma questão emocional muito forte. É um personagem que tem problemas no controle da própria raiva e que é também extremamente poderoso. Mas as pessoas não consideram o Hulk como um potencial vilão. Não consideram que ele iria perder o controle pra sempre e precisar ser o inimigo de todos os outros Vingadores ou outros super-heróis do universo da Marvel. O próprio Visão, que é um sintozoide, ou seja, podem mudar a programação dele e inclusive transformar ele em alguém do mal, como era inclusive o objetivo inicial da criação dele pelo Ultron. Eu não vejo as pessoas vendo como um possível resultado de WandaVision o Visão se tornando o grande vilão da Marvel. Então a primeira coisa desse vídeo é que eu acho realmente um pouco problemático que a gente já relacione uma personagem que tem grandes poderes e que tá num momento emocional complicado com ela vai enlouquecer e vai se transformar em uma vilã poderosíssima e tudo mais. Ainda mais quando a gente pensa no contexto do universo cinematográfico da Marvel, que tem poucas mulheres e não costuma tratar suas mulheres muito bem. Ok, aí agora uma parte que pode ficar extremamente datada desse vídeo, mas que é sobre como eu acho que talvez o universo cinematográfico da Marvel subverta essa expectativa, que é algo que eu tô torcendo muito pra que aconteça. Pode ser que não aconteça, eu vou ficar meio chateada, mas que existe essa possibilidade. E que se não acontecer, pelo menos é um exercício de imaginação interessante. Como que isso funcionaria? Acho que pra contextualizar é importante dizer que eu gravei esse vídeo depois do episódio 7 de WandaVision. Então, eu não sei o que acontece no 8 e no 9 ainda, tá? Só tenho teorias. Mas assim, no episódio 7 foi revelado que a Agnes, a vizinha, era a Agatha Harkness, que é uma personagem que também tem nos quadrinhos, que é uma bruxa mega poderosa e tudo mais. E foi revelado que muito do que tava dando errado ali nesse mundo que todo mundo achava que era controlado pela Wanda, muitas das coisas foram plantadas ali pela Agatha. Ela deixou alguns habitantes ali parecendo bugados pra deixar o Visão com a pulga atrás da orelha. Ela fez o Pietro aparecer lá pra confundir a Wanda e tudo mais. E nesse episódio a gente tem uma fala que é muito emblemática da Monica Rambeau, que é pra Wanda não deixar o Hayward fazer ela parecer a vilã. Aí a Wanda retruca, e se eu for mesmo e tudo mais. E nisso vem a Agnes e tira ela de lá quando a Mônica começa a falar coisas que parecem fazer sentido e que talvez fizessem a Wanda ir pro caminho certo, vamos dizer assim, né? Com esse episódio, eu acho que já se reforçou uma tendência que estava acontecendo antes na série a mostrar que a Wanda tá sofrendo uma espécie de gaslighting. O que é gaslighting? É uma técnica de manipulação com a qual uma pessoa faz com que a outra ache que a realidade não é bem assim, faça ela se questionar e questionar a percepção dela da realidade. Eu fiz um vídeo sobre o Homem Invisível, se eu não me engano, que eu expliquei mais ou menos isso, eu vou deixar linkado também. Mas como que se dá esse gaslighting em WandaVision, né? A gente viu, por exemplo, o personagem do Pietro falando de memórias dele da infância, né? Memórias que ele, como gêmeo da Wanda, compartilharia com ela. E ela falando, eu não lembro bem assim. E ele fala, mas você sofreu um trauma, talvez você esteja lembrando errado. E aí tem coisas nesse episódio novo, por exemplo, a casa da Wanda começar a bugar, né? Os móveis começarem a mudar e ela não conseguir controlar isso. Ela ter a sensação de que tá perdendo o controle. Só que algumas coisas que aparecem são coisas que já foram mostradas antes que a Wanda não consegue controlar. Por exemplo, a cegonha aparece. E a cegonha já tinha sido mostrado no episódio 3 que ela não conseguia interferir. Então a cegonha ter aparecido lá parece muito uma interferência externa, talvez da Agnes. A Wanda deixa muito evidente nesse episódio que ela tá perdendo o controle. E a série tá fazendo a gente pensar que ela tá extremamente desestabilizada e por isso não tá conseguindo manter o controle sobre aquela
realidade, né, que ela criou em Westview. Mas a minha hipótese pra isso é que a série tá querendo enganar a gente, assim como a Agatha tá querendo enganar a Wanda. A gente vê num momento ali da entrevista, né, que tem aquele momento que ela vai falar sobre os sentimentos dela e tudo mais, que ela fala que ela tá sentindo que perdeu o controle e que as coisas estão desmoronando e ela não consegue arrumar. E tem um entrevistador que fala, né, você não acha que mereceu isso? Como se fosse uma voz na cabeça dela, né? E ela nota que essa voz não deveria existir e tudo mais. Depois, quando tem a revelação da Agatha, a gente vê que a Agatha na cadeira ali, né, como se fosse o entrevistador. Então eu acho que a Agatha, ou seja lá quem estiver realmente manipulando toda aquela realidade, tá querendo fazer a Wanda questionar a própria sanidade, a própria capacidade mental e a capacidade de controlar os próprios poderes e pintar a Wanda como essa louca descontrolada que tem muitos poderes e é um risco pra toda a humanidade se tiver à solta, que é basicamente o que eu falei da Fênix Negra e de outros personagens que são abordadas dessa forma. E é engraçado porque nesse momento que a gente tá agora, essa imagem tá sendo pintada pro público também, mas a minha hipótese é que, na verdade, a Wanda não esteja tão descompensada assim e que ela tá sendo levada a questionar a sua própria sanidade, enquanto o público também tá sendo levado a achar que eles vão nesse caminho de transformar a Wanda numa vilã descontrolada. Eu acho que tem mais nessa história e eu acho que a Marvel vai subverter um pouco isso. Claro, eu posso estar extremamente enganada, eu posso estar só esperançosa de que eles não vão seguir esse caminho do clichê. Eu realmente espero que eles não sigam. E esse vídeo pode ficar datado muito rápido, mas eu acho que seria legal falar porque realmente, assim, várias pessoas têm vindo falar comigo sobre como tão hypados pra Wanda vilã, como estavam decepcionados que teve a revelação da Agatha porque queriam que a Wanda tivesse doida mesmo criando tudo aquilo. E realmente é muito legal, mas quando a gente para pra pensar que isso é uma coisa feita à exaustão, eu já fico com um pouquinho de preguiça. Então tô torcendo pra que façam algo diferente na série. E você, o que você acha? Você acha que eu tô viajando aqui? Você acha que tem que ser Wanda vilã mesmo? Tem que ser Wanda doida mesmo? Comenta aqui embaixo, vamos conversar. E sempre que eu faço esses vídeos um pouquinho mais polêmicos, tem um pessoal que vem xingar, falar que eu tô sendo problematizadora demais. Vamos com calma, vamos conversar de boa, porque eu não tô falando que quem acha que a Wanda tem que ser vilã é necessariamente um machista e não sei o que lá. Não tô, de verdade. Até porque eu acho que ela ser vilã pode ser feito de uma forma interessante. Mas a questão é o contexto, tá? Então, de verdade, vamos ser respeitosos aí nos comentários. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.